Mas, pouco a pouco, parece que a demanda por reforma agrária, ela se avoluma, e inclusive ela vai ser um elo, um ponto de discórdia no interior das próprias organizações camponesas, né? Em termos que reforma agrária, qual a extensão dessa reforma agrária, a reforma agrária e direitos trabalhistas, ou se a gente luta por reforma agrária, não precisa da luta pelos direitos trabalhistas, né? Esse foi um ponto de discórdia que o Congresso de Belo Horizonte, em 1961, foi um marco importante, né? E aí, esse Congresso, eu vou me deter um pouco nele, porque eu acho que é importante para entender a repressão que se abate sobre os camponeses, né? Quer dizer, esse Congresso foi feito em Belo Horizonte, já é um Congresso com caráter mais nacional mesmo, né? É bem diferente do Congresso que criou o TAB, né? Ele foi 7 anos depois. E é um congresso que reúne já diferentes organizações camponesas, né? Quer dizer, aqueles que eram vinculados ao Partido Comunista, o grupo das ligas, cuja origem era o Partido Comunista, mas que se tornou uma dissidência, né? E o movimento dos agricultores sem terra, o MASTER, que estava se formando no Rio Grande do Sul, né? E alguns setores tinha alguns padres, etc., mais à esquerda, né? A grande bandeira desse congresso foi a reforma agrária. Agora, o congresso foi feito em 61. É um momento crucial, tanto no Brasil, por conta, um momento crítico, foi logo depois, o Congresso foi inclusive adiado por conta da crise política da renúncia do Jânio Quadros, né? Então o Congresso marca, tinha 1.600 delegados no Congresso, já foi um Congresso grande, né? Ele marca uma visibilidade política da luta camponesa, com essa bandeira reforma agrária na lei ou na marra, né? Que faz um pouco, afeta politicamente o país. A Revolução Cubana estava começando, né? Estava começando ainda, enfim, a Revolução Cubana, contexto da Guerra Fria. Então, esse congresso, ele ocorre num momento muito crítico politicamente, né? Tanto por questões nacionais, como por questões internacionais, né? E foi um congresso, na verdade, também que polarizava, inclusive, as autoridades políticas. Ele foi realizado em Belo Horizonte, com apoio do governo do Estado, né? Do Estado de Minas, que era uma galinha espírito. Então, quer dizer, não dá para simplificar muito as coisas nesse período, né? Bom, mas o Congresso sinaliza claramente a questão da reforma agrária e, obviamente, os proprietários de terra que já estavam articulados cerram, né, muito mais fileiras. A questão da reforma agrária, ela está em debate no Congresso Nacional, ela está no Executivo, ela está na sociedade, né? E o Congresso de Belo Horizonte pauta muito isso. Já estava, mas o Congresso dá força, né? Quer dizer, a visibilidade que o Congresso teve, etc., foi muito importante, né? Bom, 61 também era o momento das eleições para os governos estaduais, né? Então, em 62 a gente tem uma leva de novos governadores. E essa leva de novos governadores, ela já um pouco prenuncia o que vai acontecer depois, né? O Brizola é substituído pelo Jair Meneghetti, que era bem mais à direita. Em São Paulo, o Carvalho Pinto é substituído pelo Adhemar de Barros. Então, a gente começa a ter um quadro das forças mais à direita já começarem a assumir o poder em alguns estados. Embora, por exemplo, em Pernambuco foi o contrário, porque foi a vitória do Arraes, né? Mas, enfim, no geral, houve um movimento, começou a haver, porque o golpe não seria possível se não fosse essa articulação de governadores, entende? Por isso que eu acho que essa eleição de 61 ela é chave. E o Congresso de Belo Horizonte foi mais ou menos na época das eleições, né?
Ela é. Hã? Congresso em, acho que em outubro. Outubro era para ser em agosto, foi adiado, né? Eu não lembro a época das eleições. Mas, enfim, o contexto era esse, né? O que é interessante, né? É que, então, em alguns estados, São Paulo é o caso, né? Que o Adhemar de Barros, ele colocou a polícia para reprimir as greves. Em São Paulo tinha muita greve de colono, né? Nas fazendas de café. Colocou a polícia para reprimir. O Meneghetti, no Rio Grande do Sul, reprimiu fortemente os acampamentos do Master. Enfim, então, essa resistência camponesa, ela já começa a sofrer já começa a ter sofrer repressão nessa 62, né, que é essa mudança dos governos estaduais. E, obviamente, ela se amplia no pós-golpe, né? Aí eu acho que falar do pós-golpe é importante perceber como foi a repressão sobre o campo, né? A gente, tanto na Comissão Camponesa da Verdade, como na pesquisa que nós estamos fazendo sobre o Rio de Janeiro, fica evidente que essa ideia de que os primeiros anos a coisa foi tranquila e que efetivamente endureceu em 68, endureceu em 68 em relação a estudantes, as organizações de esquerda que começam a proliferar, etc. Para os trabalhadores, começou no dia 1º de abril, no dia 31 de março, no dia 2, né? Os depoimentos que nós estamos colhendo aqui no Rio e o que a gente está vendo de depoimentos que estão aparecendo na Comissão Camponesa da Verdade, documentos, etc., é que imediatamente após o golpe houve uma limpa geral nas organizações camponesas, né? Desde casas invadidas e reviradas, né? E crianças ameaçadas, as mulheres de lideranças, nem grandes lideranças, não eram lideranças de projeção, né? Eram lideranças locais. Lideranças locais. Então, se revirava a casa toda, assim, aqui no Rio a gente está pegando depoimentos do tipo, eles entravam, abriam um armário, pegavam as coisas das gavetas, jogavam tudo, para procurar papéis. Se tinha papel, levava embora, papéis, livros, não sei o que, levava tudo, enfim. Procurar qualquer indício de envolvimento com organizações, né? Basicamente com o Partido Comunista. São pais, normalmente homens, né? Esse é um movimento ainda muito masculino, né? Os homens fogem, largam a mulher com as crianças, então as mulheres pegam os filhos, vão morar na casa da sogra, vão morar na casa de um parente qualquer, se escondendo, né? Procurando abrigo, criança larga escola, enfim. Foi uma repressão muito violenta sobre as famílias, né? Esse é um lado. O outro lado é que, no contexto do início do regime militar, os proprietários de terra se sentiram muito à vontade para agir e há vários depoimentos em outros estados, isso aí eu estou falando de coisas que outros pesquisadores estão colhendo, né? De situações onde são as milícias privadas que vão agir no interior das fazendas sobre os camponeses. Então, isso sequer passa pela polícia, sequer passa pelo exército, né? Então, é muito difícil, inclusive, rastrear isso. São pessoas que desaparecem como? Né? De que jeito? As famílias também não vão procurar muito, né? Porque sabem bem por que desapareceram, né? No caso de Pernambuco, há relatos de, enfim, as pessoas aparecem, daqui a pouco aparecem corpos irreconhecíveis, né? Boiando no rio. Então, são situações desse tipo que mostram a dureza do que foi a repressão, né? Lideranças mais significativas foram presas, né? Por exemplo, Zé Porfírio, que era a liderança de Goiás, ele chegou a ser preso, fugiu, foi preso. Seu Braulio, aqui no Rio de Janeiro, ele fala de, acho que 22 prisões, essa coisa de prende, solta, normalmente foram torturados. Laerte Bastos, também aqui do Rio, teve preso.
Mas a repressão não se restringiu à prisão de lideranças, né? Ela foi muito mais funda. Aqui no Rio é um caso excepcional, que acho que são histórias que precisam ser recuperadas, pouca gente sabe um pouco disso, porque aqui no Rio a resistência dos poceiros era muito, organização e resistência dos poceiros era muito forte, a ponto de terem sido desapropriadas, antes do golpe militar, 22 fazendas. Acho que foi o único estado do Brasil que teve essa quantidade de terras desapropriadas, né? Nova Iguaçu, Cachoeira de Macacu, Magé, Caxias, basicamente aqui na Baixada. Passado o golpe, todas essas terras foram devolvidas aos antigos donos, né? Então as famílias que estavam lá foram expulsas, né? Tiveram que sair. Então, você tem diferentes planos da repressão, né? Até aquelas famílias que estavam na terra, que achavam que a situação estava resolvida, de repente descobrem que não estava, né? Tinham que sair porque o dono apareceu. Bom, a ideia é que, então, houve uma repressão muito forte. A resistência se pulverizou, você não tem mais organização, né? As lideranças foram todas ou presas ou fugiram, né? Pegando o caso aqui do Rio, que é o que a gente conhece um pouco melhor, os fundadores da Federação das Associações e Lavradores do Estado do Rio de Janeiro, a FALERJ, né? Que eram lideranças do Partido Comunista, Manuel Ferreira, que era de Magé, o Braulio Rodrigues de Nova Iguaçu e o José Pureza, tiveram que sumir do mapa, né? Eles tiveram que fugir, alguns fugiram aqui para o Rio de Janeiro, outros foram para fora do estado, né? Mas nos locais de conflito as pessoas se colocavam, estavam assim, era uma questão de sobrevivência, eles tinham que resistir, né? E é impressionante a quantidade de conflitos que existiam no país ao longo do pós-64 até os anos 70, né? Parece que não tem nada. Aliás, tem um lado, uma vertente que fala um pouco, não, mas aí a repressão caiu sobre o campo e caiu sobre o campo. Pronto, não sobrou mais nada, né? E acabou. Não acabou, né? A resistência, mas eram em conflitos localizados, pouca articulação entre si, mas as resistências continuavam, né? Algumas com sucesso, a maior parte delas sem sucesso, né? No início dos anos 80, eu participei de uma equipe que fez uma pesquisa sobre conflitos de terra nos arquivos da CONTAG, e era pegando o período de 69 e 79. Era impressionante, não tinha estado do Brasil onde não houvesse vários conflitos, né? Notícia de vários conflitos pequenos, localizados, mas vários conflitos, e todos eles com uma forte repressão sobre essas resistências, né? Pegando o caso do Rio de Janeiro, a gente tinha conflitos tanto nas áreas antigas de poceiros, que já tinham sido desapropriadas e devolvidas, né? Quer dizer, Caxias, Nova Iguaçu, Magé, os conflitos continuaram, quanto em áreas que eram mais ou menos, até esse momento, áreas isoladas, né? E que, por alguma razão, não qualquer razão, basicamente por investimentos turísticos, se tornaram áreas hiper cobiçadas, né? Litoral Sul, por exemplo. Litoral Sul tinha uma população caiçara, muitos pontos de descendentes de escravos que, com o abandono da fazenda de café, ficaram por lá, né? Como vivendo. Com a abertura da Rio Santos, né? Quantos conflitos foram? Mais de 40, né? Mais de 40 conflitos estouraram. Todos conflitos pontuais, né? Quer dizer, pessoas que moravam lá há muito tempo que, de repente, são obrigadas a
romper com o seu modo de vida, porque mas aí não é conflito contra o grande proprietário tradicional, né? É empresas que vão construir complexos turísticos, né? Aí você constrói quando a gente vai para Rio Santos, daqui para Santos, à esquerda a gente vê os grandes resorts, hotéis, não sei o que, né? E à direita tem alguns grupos ainda de antigos poceiros, né? Bom, eles foram cortados do acesso ao mar, para eles o mar era fundamental, era todo mundo um pouco agricultor, um pouco pescador, né? E, enfim, o modo de vida foi completamente desestruturado, né? E várias dessas comunidades ainda existem por lá, né? Mas o conflito foi intenso. No litoral, na região de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, ali houve conflitos ao longo dos anos 70, assim, intensíssimos, né? O caso de Campos Novos acho que é o mais emblemático, né? Dessa região. Campos Novos fica na beira da estrada, né? Pertinho de Cabo Frio. Eu lembro que quando eu vim morar no Rio de Janeiro em 1980, eu andei naquela região que hoje é Búzios, na Praia da Rasa. Na praia não, fui para dentro, né? Entrevistar alguns trabalhadores, e as histórias que eles contavam eram as mesmas que a literatura fala para o Pará ou fala para outras regiões, né? Quer dizer, o pessoal chegava, dizia que era proprietário da terra, punha para fora, punha fogo na casa, né? Assim, com um nível de violência impressionante. Então, essa é uma repressão que não é somente uma repressão política sobre os trabalhadores, né? É uma repressão sobre um modo de vida, uma violência que significa que determinados interesses se impõem sobre os trabalhadores, basicamente turismo, né? Na parte litorânea do Rio, turismo. Na Baixada, especulação imobiliária para transformar áreas rurais em urbanas. Esse nível de repressão sobre os trabalhadores foi possível num determinado contexto político, em que a resistência dos trabalhadores estava minada, tá certo? Então a possibilidade deles resistirem, deles se organizarem, era muito baixa, porque aí vinha a polícia, né? Qualquer tentativa de resistência vinha a polícia. Então foi quando os sindicatos tentavam intervir, também os sindicatos sofriam intervenção. Então é um conjunto de mecanismos de repressão, né? Nesse período da ditadura, como foi a intervenção do Estado nos sindicatos? Porque a CONTAG permanece sobreviveu, né? Sobreviveu. Como é que foi esse... Então, a CONTAG, ela sobreviveu, mas ela sofreu intervenção no dia imediatamente após o golpe, né? Ela ficou sob intervenção um ano e pouco, e aí a diretoria composta pelos interventores foi eleita, né, como a primeira diretoria da CONTAG, cuja a liderança dessa diretoria, o presidente da CONTAG, vinha dos círculos operários de cristãos de São Paulo, né? No caso da CONTAG, já em 67 começa a haver uma articulação de trabalhadores que tinham uma outra trajetória de luta, que é o caso de Pernambuco, que é um caso absolutamente à parte pela força que a resistência teve em Pernambuco, mas são trabalhadores que, formados na igreja, basicamente gente formada no MEB, etc., com uma forte herança de igreja, articula uma retomada, que eles chamam retomada da CONTAG, né? E é a partir desse momento que a CONTAG assume a bandeira da reforma agrária e direitos trabalhistas, que é a reforma, que é a bandeira do pré-64, né? E do qual eles se consideram herdeiros, né? Se consideram e efetivamente são, né? Agora, você teve federações que sofreram intervenção. O caso do Rio foi um dos exemplos, né? Sofreram intervenção. Você teve situações de federações que, muito recém-formadas, muito incipientes, simplesmente fecharam a porta, né? Só vai abrir muitos anos depois. Muito sindicato também, né?
Alguns sofreram intervenção, outros nem precisou de intervenção, fecharam as portas, porque não tinha nem quem, né? As lideranças desapareceram e sumiram, né? Sumiram em diferentes sentidos. Ou fugiram, tentando escapar da repressão, ou foram presas, ou nem chegaram a ser presas, né? Foram mortas antes de ser presas e não tem um registro oficial dessas mortes, né? Então há voltando ao tema da repressão, né, há uma repressão que se abate sobre as organizações e sobre os trabalhadores em conflito e sobre os trabalhadores que vivem em determinadas áreas, mas que são áreas de interesse de diferentes formas de capital, seja turismo, seja especulação imobiliária urbana, seja de transformação mesmo de áreas de expansão de atividades agrícolas, né, de mudança das atividades agrícolas. São diferentes formas. Agora, então, eu acho que isso é importante entender sobre a repressão que se abate no campo. Ela tem diferentes faces, né? Não é uma repressão só sobre organizações, é também, né? Mas é uma repressão geral sobre os trabalhadores do campo, inclusive impedindo dificultando muito a sua organização, né? Foi a mesma coisa que acontece, eu estou acompanhando um pouco o trabalho do GT sindical da Comissão Nacional da Verdade, é o mesmo que aconteceu com os operários, né? Quer dizer, a repressão foi imediata no pós-64 e a repressão sobre as organizações e a repressão no interior da fábrica também, né? No cotidiano da fábrica. Um controle muito grande sobre os trabalhadores no cotidiano da fábrica. Quer dizer, qualquer sinal de rebeldia, o trabalhador era posto para fora, né? A estabilidade também já tinha caído, né? Então, qualquer sinal de comportamento considerado inadequado, os trabalhadores eram postos para fora e entrava também na lista negra, né? Quer dizer, isso não é privilégio do campo. Campo e cidade, sobre os trabalhadores, a coisa caminhou um pouco em diferentes planos. Mas como eu estava dizendo, o que é interessante a gente pensar é que as resistências continuaram, né? Nós temos várias situações em que, justamente por conta das mudanças que estavam ocorrendo no campo, né? Tanto em áreas antigas como em áreas de ocupação mais recente, a repressão continuou muito forte, né? E a resistência também continuou muito forte. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui no caso do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense toda, você tem sinais de resistência, né? Que a gente está tentando recuperar, tentando puxar os fios dessa meada, né? Mas não é por acaso que, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, quando as ocupações de terra começam, né? Elas vão se dar nas mesmas áreas de conflito dos anos do pré-64. Isso não é casual, né? Isso foi em Cachoeiras de Macacu, na Fazenda São José da Boa Morte, que foi um dos conflitos mais importantes do Rio no pré-64. Isso acontece aqui na Baixada, em Nova Iguaçu, em Xerém, em Caxias, entende? Quer dizer, Magé, são as mesmas áreas em que é como se, havendo condições, é como se e isso também acontece aconteceu muito no Rio Grande do Sul, né? As áreas onde ocorreram as primeiras ocupações de terra em 79 eram terras que já tinham sido postas em questão pelo Brizola em 61, 62, né? É uma espécie de memória subterrânea que sabe que aquelas terras têm algum problema de titulação, tem alguma irregularidade e as pessoas vão para lá, né? Meio que o conflito converge para lá, né? Porque no Rio de Janeiro é interessante pensar toda essa área que era da América Fabril, em Magé, como ao longo dos anos 70 tem resistência exatamente nessa área, porque os coceiros diziam que estavam lá há muito tempo. Inclusive, uma das áreas foi desapropriada já em 73, né? Por conta da resistência
dos coceiros que viviam lá, porque eles se achavam com direitos, né? E, enfim, e fizeram, conseguiram a desapropriação da terra. Então tem uma o que a gente começa a ver em 79, né? Quer dizer, as primeiras ocupações de terra que vão dar origem ao movimento de sem terra, o terceiro congresso da CONTAG, que recoloca a importância de fazer, não simplesmente pedir, mas pressionar, né, para que as suas demandas sejam atendidas, não nasce do nada, né? Quer dizer, nasce dessa resistência surda que vem ao longo dos anos 70, né? Isso não aparece do dia para a noite, né? Então isso tem raízes bastante profundas, né? E não é por acaso também que as coisas ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo. 79 para o campo é uma espécie de marco, né? 79 a gente tem a ocupação, o acampamento de Natalino em setembro. Em maio de 79 tem o terceiro congresso da CONTAG. Final de 79 tem a ocupação, final de 79, começo de 80 tem a ocupação da São José da Boa Morte aqui no Rio de Janeiro, eventos que aparentemente não tem nada a ver entre si. Não tem, politicamente, no sentido do ponto de vista organizativo, não tem, mas politicamente tem tudo a ver, né? Porque é um pouco essa resistência que está se fazendo ver. Isso para não falar do que está ocorrendo no Mato Grosso e Pará, né? Onde aí a grande força que começa a organizar essa resistência é a igreja, né? A Igreja Católica.